Bancada Parlamentar com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa. Sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Parlamentar. Hoje, com os lamentáveis do costume, eu e o meu amigo Jorge Costa Rosa. Vou já passar à eleição do presidente e respectivo deputado inscrito na bancada, com a maior celeridade possível. Portanto, Jorge, caro ou croa? Já sabes, é croa. Um bom monárquico. Epá, tem que ser. Tem que ser. Já estou à espera há 111 anos de uma monarquia. Posso esperar para ser eleito presidente Então nesta bancada. Vamos lá embora. Escolho cara. Jorge caiu no chão, eu até peço consolos. Deixa-me. Epá, não acredito. Pronto, é o que eu digo. Ainda tenho Bem, uns anos de espera. Sou paciente. Assim sendo, sou eu o presidente novamente desta bancada. Seja muito bem-vindo, senhor deputado. Muito obrigado e olá a todos os nossos ouvintes. Os temas que eu escolhi para esta semana são a venda das barragens por parte da EDP à ANGI e também o chumbo, ou seja, o acórdão do Tribunal Constitucional quanto à lei da eutanásia. Mas, antes de começarmos a debater os temas que eu escolhi, o que é que o senhor deputado achou lamentável esta semana? Sr. Presidente, esta semana, a semana que passou, achei lamentável o que se passou em Macau. Macau, uma ex-colónia portuguesa, como todos sabemos. Ex-colónia. Domingo sim, até sim. Timor, amigo. Não, mas continua. Mas pronto. Portanto, a realidade é que em Macau os jornais e os jornalistas foram avisados pelo Governo Central da República Popular da China para terem respeitinho e patriotismo nas notícias que dão, coartando claramente a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, não é? Portanto, já é panágio. Atenção. Cá em Portugal também ouvimos um aviso nesse sentido, até uma carta aberta, que já falámos aqui nesta bancada, mas o que me apraz dizer sobre esta, e a razão pela qual eu acho lamentável, para já, esta cassação de direitos e liberdades precisamente é algo que nós estamos habituados na República Popular da China. O que acontece é que isto é fruto também desta ideia ingénua que existe de um país, dois sistemas, que existe na China, não é, relativamente a Macau ou, por exemplo, também a Hong Kong. É porque esta ideia, para além de ingénua, é utópica e sobretudo porque é impossível acreditar que, ainda para mais quando uma desses dois sistemas é uma ditadura, como é a ditadura chinesa, é impossível acreditar que isto funcione, é impossível acreditar que de facto existe uma verdadeira democracia. Ou seja, não existe uma colaboração possível entre a democracia e a ditadura. Não é possível. E portanto, Macau pertence à China e portanto pertence a uma ditadura. Portanto, não seria de esperar outra coisa, apesar dos acordos assinados, não seria de esperar outra coisa que não isso. É aí é que está, é que o que me parece neste caso é que, ao contrário do que acontece com Hong Kong, em Macau não existe uma verdadeira resistência ao governo chinês, como acontece em Macau. Como nós sabemos, ainda nesta semana, em Hong Kong, precisamente, ainda esta semana em Hong Kong foram detidos 47 ativistas, precisamente por fazerem parte de uma resistência ao governo central. Em Macau isso não acontece. Portanto, na minha ótica, esta ideia que a República Popular da China quis implementar em Macau foi uma espécie de recado para Hong Kong, um recado muito pouco subtil, aliás, para que Hong Kong seja um menino bem comportado e pronto, e assim se vive num regime totalitário comunista. Muito obrigado, Sr. Deputado, por este momento. Bem, eu de minha parte o que achei lamentável, não esta semana, mas tenho vindo a achar já há um lamentável bom par de na vida, anos. não é? Acho que aproveito a oportunidade de aqui estarmos a falar sobre isso e da demissão do deputado André Silva, tanto do Parlamento como do PAN. Isso não é lamentável, isso é ótimo. Eu acho que é lamentável, não pela demissão do André Silva ou pelos órgãos que compõem o PAN atualmente ou desde o início, verdade seja dita, mas porque acho que o PAN, ou seja, em termos ideológicos, em termos não práticos, mas teóricos, deveria existir. Eu acho que deveria existir, efetivamente, um partido que fosse ecologista, assim à imagem do MPT, e que não fosse verdadeiramente... O próprio PPM, quando foi fundado, tinha o primeiro ecologista em Portugal foi Gonçalo Rebelo de Castro. Agora, deveriam ter se cingido a essa ideologia e não se ter mesclado com o arco da governação, porque acabam por ser um satélite para coligar e não uma máquina para defender efetivamente os direitos dos animais e da natureza. O que é que acontece? Acaba por ser constituído por extremistas, por exemplo, anti-tauromaquia, e tu sabes qual é que é a minha opinião sobre a tauromaquia, muito mais moderada do que o PAN, apesar de ser perentoriamente contra. E este tipo de extremismos, como é óbvio, leva à polarização do pensamento, em que tens os extremistas pró-tauromaquia
e tens os extremistas anti-tauromaquia, o que leva a uma contra-resposta por parte dos aficionados, se calhar muito mais vitimizada e em forma de mártir pelas manifestações que são feitas pelos núcleos que agregam o PAN. Em termos de ambiente e de animais, bem, como deves recordar, agora deputada não inscrita, mas na altura candidata por Setúbal, não é? Sim. Isto ficou Uma grande conhecedora do programa eleitoral do partido pelo qual se candidatou. Aí está, acho que o problema parte de, se nem os próprios deputados e os órgãos que integram o partido conhecem a sua cartilha ideológica, que é, efetivamente, na defesa dos animais, da natureza e das É animalista, nem sequer é ambientalista nem ecológico, é animalista. Acaba por ser um bocadinho socialista. Porque eles debruçam-se mais sobre É um matérias... animalismo complacente com o socialismo. Não, é um animalismo complacente com o taxismo. Porque enquanto houver lugares, eles também estão contentes e vão fazendo campanhas e andam por aí. A enganar, de certa forma, as pessoas, como faz o Chega, apontando problemas sem soluções, à espera de uma forma tácita de populismo em que criam fileiras armadas contra ideologias que muitas das vezes nem existem, a favor de meia dúzia de votos para poderem coligar e fazerem parte do arco da governação. Quando eu acho que o PAN a existir, à semelhança do PCP, devem existir sim, um na defesa dos trabalhadores, outro na defesa dos animais, completamente abjetos ao arco da governação e cingidos somente à oposição. Isto seria, atenção, a minha visão animalista utópica de como é que deveria funcionar a política, pelo menos nacional, apesar disto se versar em diversos esquemas partidários. No fundo, cada macaco no seu galho. No mundo. Exatamente. E acho que aí sim teriam oportunidade e espaço para dar voz à ideologia defensora do animalismo e por aí fora, a ecologia. Mas pronto, lamentavelmente, esta semana, não foi esta semana, mas acho que o tema está em voga, o PAN, portanto daí ter agarrado e achar que, lamentavelmente, o PAN não tem feito um trabalho digno, pelo menos de acordo com a ideologia a que se propõe. Neste sentido, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Como eu tinha dito anteriormente, os dois temas que eu trouxe foi... Chamar de ideologia é um eufemismo, mas tudo bem, certo? Continuemos. Ficará se calhar para outro podcast, senão nunca mais saímos daqui, Jorge. E depois tu vais passar vergonha e isso também é uma chatice, não é? Não, vergonha nenhuma. Sou aficionado e, portanto, podemos ter um debate posteriormente precisamente sobre isso. Sei que sim. Felizmente és dos aficionados que estão abertos ao debate, que já começa a ser um traço raro. Não vejo isso dessa maneira, mas passemos à frente. A venda das barragens da EDP à Angi. Este é um dos dois temas que eu trago aqui para nós debatermos. Sim, é incontornável esta semana. Isto porque a EDP não pagou 110 milhões de euros em imposto de selo da venda das barragens e foi aberta uma investigação por parte do Ministério Público por suspeita de corrupção e tráfico de influências. É assim, no artigo 60 dos Estatutos dos Benefícios Fiscais, que foi revisto em outubro de 2019, peço desculpa. Foi revisto para vigorar no Orçamento de Estado de 2020. E este negócio da venda das barragens foi feito no dia 25 de dezembro, pasme-se, no teu aniversário. É verdade. De 2020. Sendo o teu aniversário, Sr. Deputado, o que é que tem a dizer sobre esta matéria? Bem, esta venda está na ordem do dia, sobretudo precisamente pela falta de pagamento de imposto, sobretudo imposto de selo, o IMT, desta transação económica. Ora, antes da alteração do Estatuto dos Benefícios Fiscais, haveria, de facto, ou seja, as concessões de imóveis não pagavam este imposto de selo, concessões de imóveis de interesse público. Só que esta alteração do artigo, nomeadamente o artigo 60 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, vem alargar este benefício fiscal não só às concessões de imóveis, mas também às concessões de imóveis comerciais e industriais. Curioso. Onde aqui, não é, se engloba, no caso, atenção, estamos a falar no caso de reestruturação de grupos económicos, o que engloba, neste caso, este negócio. Portanto, é certo, e por isso é que isto entrou na ordem do dia, que tudo isto parece uma lei feita à medida para que este negócio pudesse acontecer. E nenhum de nós é ingênuo ao ponto de acreditar em coincidências. Certo? Por aqui acho que estamos de acordo. Tanto que já se sabe também que o Governo ignorou o parecer negativo da APA, da Associação Portuguesa do Ambiente, que era desfavorável a esta transação. Havendo um pano forte, talvez fosse diferente, mas continua. Precisamente. Mas ainda assim, parece-me triste e deixa-me aqui
dizer isto e deixar claro esta nota, parece-me triste ver o PSD aceder ao populismo do Bloco de Esquerda ao ponto de utilizar isto como uma arma de arremesso político contra o Partido Socialista. E não estou a defender o Partido Socialista nesta matéria. Agora, a partir do momento em que o Ministério Público está a investigar, deixemos que se investigue. Claro. E, portanto, é factual que parece uma coincidência, parece de facto que a lei foi feita à medida e uma lei fotografia, uma alteração foi feita à medida para que este negócio pudesse efetivamente acontecer. Também no dia 25 de dezembro causa aqui algumas suspeitas. Cronologicamente, não é? E causa aqui algumas suspeitas. Agora, acho uma coisa aqui engraçada, que é não só o PSD está ao lado do Bloco de Esquerda a utilizar isto como uma forma de populismo, parece-me, de dizer isto é tudo um compadrio entre as grandes empresas, o grande capital, a EDP e o governo, o que parece-me acaba por aumentar as fileiras dos antissistema que dizem que isto é tudo uma corrupção e é tudo corrupto e é tudo lobbies e interesses. Não digo que não seja, mas digo que lá está, que se investigue. Ao mesmo tempo, o PSD quer alterar a lei para conseguir taxar este negócio. Ora, o que é absolutamente inútil... Não deixa de ser curioso. Não, e o que é absolutamente inútil, porque como sabemos, aplicar-se-ia sempre a lei mais favorável ao arguido. Claro. Não é? Portanto, aplicar-se-ia a lei anterior, claro. E, portanto, este negócio poderia ser viável. Agora, o que eu recomendo tanto ao PSD como ao Bloco de Esquerda, como a todos os deputados, é que estejam atentos, mas que deixem correr os trâmites legais e processuais para que desta forma não estejamos a levantar poeira e a tirar lama para o governo numa situação em que pode nem ser esse o caso. Certo. Mas não esquecemos, não esqueçamos que todo este escândalo começa por uma suposta fuga aos impostos. Porque a questão é esta, porque há de facto uma falta de pagamento de 110 milhões de euros da EDP para a autoridade tributária, nomeadamente do imposto de selo e do IMT, como disse anteriormente, que essa tal fuga aos impostos deve ser investigada não só pelo Ministério Público, mas pela AT. Sobretudo porque, ao que parece, esta alteração da lei isentou este negócio do pagamento de impostos. Das duas, uma. Ou há aqui fuga aos impostos, ou há aqui tráfico de influências. Isto na ótica do PSD e na ótica do Rui Rio. Ou então está tudo normal e foi uma mera e simples coincidência. Agora, cada um de nós vai escolher em que lado é que fica, mas até lá, investigue-se. Claro, o que eu tenho a dizer é investigue-se. Claro, em dúvida para o réu. Portanto, é uma questão de aguardarmos. É uma questão de aguardar. Nem vou acrescentar muito mais. E, portanto, parece-me que esta forma de fazer política que o Rui Rio tem, muito semelhante à de André Ventura, é aquilo que cola o André Ventura ao PSD e é aquilo que faz com que os partidos de direita moderada, como a Iniciativa Liberal ou como o CDS, tenham alguma dificuldade em pensar num futuro ao lado deste PSD de Rui Rio, que parece estar mais preocupado a levantar anátemas do que propriamente a resolver os problemas dos portugueses. Certíssimo, completamente de acordo e sem reservas, Sr. Deputado. Nesse sentido, então, passarei para o próximo ponto, que foi o acórdão sobre a lei da eutanásia por parte do Tribunal Constitucional. Tens alguma opinião sobre isso? Tenho. Pronto, deve ter sido dos poucos portugueses chatos que leu o acórdão, até porque deu bastante trabalho. Não, a questão aqui e parece-me fazer aqui parece-me ser importante fazer aqui um apanhado. O Presidente da República pediu a fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional não pela questão de fundo da inviolabilidade da vida humana, mas pela indeterminabilidade da lei através de certos conceitos, sobretudo 3. O sofrimento intolerável, que me parece um conceito subjetivo, um conceito amplo e subjetivo, a lesão definitiva de gravidade extrema e não uma lesão fatal, certo, que seria facilmente execuível, e uma lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico, o que também gerou aqui algumas dúvidas para o juízo do Tribunal Constitucional. Porquê? Por serem, de facto, conceitos demasiado amplos e que, no entendimento do Presidente da República, teriam de ser densificados. Ora, estava implícito, é certo, o equilíbrio sobre os direitos fundamentais em causa, incluindo o direito à vida, mas o fundamental foi a indeterminabilidade destes conceitos. Ora, o Tribunal Constitucional acaba por chumbar esta lei precisamente por concordar com a necessidade de densificar e determinar estes conceitos que considerou vagos. O que é curioso, porque assim acaba por não ser uma vitória para ninguém. Ambos os lados andam a cantar a vitória, mas se fores a ver bem,
nenhum deles acabou por ganhar certo, nada. ou seja, prorrogada a situação. há 2 vitórias e há 2 derrotas. Ou seja, há uma vitória... Nós ganhámos. Há uma vitória a curto prazo. Nós ganhámos, mas foi nas presidenciais. Precisamente, mas há uma vitória a curto prazo para o lado do contra, que já agora faço aqui uma declaração de interesses, é onde eu me identifico. Eu sou contra quer esta lei da eutanásia como uma legalização da eutanásia. É uma vitória a curto prazo, porque o Tribunal acabou por decidir que a inviolabilidade da vida humana não se põe em causa nesta matéria. Portanto, é uma derrota para nós, para o nosso lado, para o meu lado, pelo menos, e é uma vitória para o outro lado, para o lado a favor, porque de facto acabou por se pronunciar e por dar razão a quem acha que a legalização da eutanásia não põe em causa a inviolabilidade da vida humana. Agora, em suma, e vamos fazer aqui um resumo daquilo que o Tribunal Constitucional decidiu de facto que a legalização da eutanásia não viola o princípio do direito à vida e, portanto, aqui, lá está, a derrota para aqueles que, como eu, são contra a eutanásia e consideram que... O direito à vida não implica a obrigatoriedade da vida em condições que não sejam dignas ou que não sejam favoráveis à própria pessoa. A questão aqui é, o Tribunal Constitucional acabou por considerar que a lesão fatal é um termo pacífico, portanto acabou por... Ou seja, vamos esclarecer as coisas. Se tratasse apenas de uma lesão fatal, esta lei tinha passado. A questão é esta, se tratasse de uma questão de lesão fatal, esta lei tinha passado. A lei não passou, sobretudo porque o termo de lesão definitiva carece claramente de uma densificação. Claro. Porque engloba, por exemplo, os paraplégicos. Não deixa de ser uma lesão definitiva e, portanto, cria-se aqui um problema, porque, de facto, a lesão definitiva poderia englobar os paraplégicos, os tetraplégicos, e isso não é, de facto, pacífico, ou se de facto é essa a ideia de quem legisla, tem que deixar claro e tem que deixar determinado na lei. A tua queda de cabelo. A minha queda de cabelo. Consenso científico, que foi considerado o termo mais subjetivo de todos, curiosamente, porque a lei tem que determinar o que é que entende por consenso científico. Agora, é interessante ver... O que é complicado, já no caso do aborto também foi complicado. Claro. O conselho científico também acaba por ser... A questão aqui é quem é que tu vais ouvir? A questão aqui é que o Tribunal Constitucional acaba por fazer a papinha toda ao legislador, que é curioso, porque no fundo explica como densificar estes conceitos através de exemplos de direito comparado de países em que foi de facto aprovado e explica aos parlamentares, neste caso não aos parlamentares, mas aos parlamentares, como é que podem densificar estes conceitos. Portanto, isto aqui, voltando para o Parlamento, a única coisa que os senhores deputados que querem legalizar a eutanásia têm que fazer é seguir as guidelines e o guião que o Tribunal Constitucional lhes deu para poderem legalizar a lei. Portanto, foi uma derrota para o meu lado, claramente, e portanto irrita-me um bocadinho ver o cantar de vitória, porque neste caso não só não é uma vitória como é uma derrota, foi uma derrota para o meu lado, foi uma derrota para o contra a eutanásia, para os defensores do direito à vida, e portanto acho que é pacífico e tu sabes, e os ouvintes, se não sabem, deviam saber. Eu caminhei pela vida, sou um defensor da vida humana e portanto isto foi uma derrota para nós, e deixo aqui 2 observações que me parecem importantes, sobretudo para quem cantou vitória. A Juventude Popular, instituição de que nós os dois, tu fizeste parte. Eu fiz parte. Eu fiz parte e fui dirigente nacional. Custou-me ver a Juventude Popular gritar vitória através da sua página de Instagram pela inviolabilidade da vida humana, o que demonstra que nenhum dos seus dirigentes deve ter lido o acórdão, porque é precisamente o oposto daquilo que o Tribunal Constitucional deixa claro. E o líder do CDS, enquanto jurista e advogado, das duas uma, ou não leu o acórdão ou parece não ter percebido nada do que lá está escrito, o que é ainda mais grave. Mais uma vez decidiu gritar vitória, como é seu apanágio, com uma derrota. Foi uma vitória de facto a curto prazo, é certo, e alegou até que o Tribunal Constitucional deu um cartão vermelho, quando no máximo estamos minimamente a falar de um cartão amarelo. O que se passou aqui foi um cartão amarelo. O jogador, e um cartão amarelo nem sequer no futebol, foi no rugby, que é sais 15 minutos e depois voltas. Então foi isto que aconteceu. O que aconteceu aqui foi um cartão amarelo para com esta lei, que terá de voltar ao Parlamento, mas o Tribunal Constitucional deixou claro no acórdão que o direito à vida não deve ser confundido com o direito a viver sobre todas as condições, ou sobre quaisquer condições. Eu tenho uma opinião isto é uma derrota para o nosso lado, lamento dizê-lo, lamento avisar o Presidente do CDS, o Presidente da Juventude Popular, lamento avisar, mas isto foi uma derrota para o nosso lado. Eu tenho uma opinião muito mais célere e sucinta do que tu, e para mim é uma vitória. Para mim é uma vitória o que aconteceu com este acórdão, por uma simples razão. Eu acho que ainda não há debate suficiente popular, ou ainda não há
esclarecimento suficiente da opinião pública sobre o que é que nós realmente estamos a falar, sobre o que é a eutanásia, sobre o que é o direito à vida. Isto tem sido polarizado e atirado de um lado para o outro. Não deixem morrer os velhinhos, ou não matem os velhinhos, e as pessoas que são vegetais também não têm direito. Mas acho que tem de haver um adensamento primário, especialmente aos deputados que fazem parte da Assembleia da República, porque estão lá 230, portanto num dia bom estão lá 180, de 180, 80 ou 100 pelo menos são juristas, e continuam a bater em conceitos que são muito mais concisos do que a vaguez com que os tratam, porque existe a distanásia, existe a ortanásia, existe a eutanásia, o suicídio assistido, existe, e que parece não plasmar na cabeça até dos juristas que integram a Assembleia da República o testamento vital. Mas temos de ser justos. O testamento vital já está que é precisamente, mas é precisamente o lado contra a legalização desta lei que tentou e que quis que esse debate existisse e fosse público e não quiseram. Nem contra, nem a favor. Primeiro que haja adensamento e esclarecimento sobre o que é que estamos a falar, e depois sim... Mas quem é que não quer o esclarecimento? Acho que ambas as partes, honestamente ambas as partes. Quem não quer o esclarecimento é quem quis aprovar esta lei em cima do joelho o mais rápido possível numa altura de pandemia. Certo. Porque o que é facto é que o lado do contra propõe e quer que exista um debate público, sério, em que se explica às pessoas a diferença entre eutanásia, distanásia, suicídio assistido. São coisas completamente diferentes. Eu, como tu sabes, sou a favor do suicídio assistido, sou contra a eutanásia, porque aí não existe de facto um exercício de liberdade. Enquanto que na eutanásia estamos a falar, quer dizer, não é livre a partir do momento em que me proponham uma coisa e tem que ser um grupo de cientistas, um grupo de médicos, um grupo de especialistas a decidir se eu estou apto ou não para morrer. Quer dizer, aqui não há liberdade, não se joga de facto a liberdade contra a vida. Joga-se a decisão de uma entidade, seja de um hospital público, seja de um hospital privado, para decidir se eu sou apto ou não para morrer. Portanto, o suicídio é uma coisa completamente diferente. Mas quem não quis densificar esses conceitos foi quem quis aprovar esta lei o mais rapidamente possível. E, portanto, a realidade eu percebo o que tu dizes. Temos aqui num jogo do favor e do contra, em que os que estão a favor querem aprovar isto o mais rapidamente possível, sobretudo enquanto há uma conjuntura parlamentar favorável a que esta lei seja aprovada, e tens o lado do contra, que quer empurrar esta lei com a barriga. Aliás, também apesar do Presidente da República a pedir a fiscalização com base na interminabilidade destes termos, todos nós sabemos que a posição do Presidente da República é contra a lei da eutanásia. Portanto, isto foi uma forma de mandar abaixo a lei sem ter que ir diretamente à questão da vida humana. Mas a questão é esta, toda a gente sabe, o lado do contra quer empurrar esta lei o mais rapidamente para a frente para ver se ganha eleições e se de facto não a faz passar. E o lado do a favor quer a toda a força decidir isto o mais rapidamente possível para aprovar a eutanásia. Isto foi a prova que fazer as coisas em cima do joelho não é suficiente. Tanto não é suficiente, não se pode aprovar uma lei deste género, em que muda completamente a cultura de vida, a cultura de cuidado, a cultura de preocupação e, sobretudo, a cultura em que o médico serve para fazer com que a pessoa não sofra, mas que, sobretudo, salvar a pessoa, que a pessoa sobreviva. Estamos a mudar a cultura toda de um país para uma cultura de morte, certo? E querem fazer isto às 3 pancadas. E a prova disto... Agora, a questão é um facto, é uma derrota para quem quis fazer isto em cima do joelho, mas é uma vitória porque, parecendo que não, o Tribunal Constitucional acaba por deixar claro que esta lei não fere a violidade da vida humana. Eu tenho uma posição contrária, mas temos que respeitar, e que não só temos que respeitar, como temos de aceitar que isto pode não ser hoje, mas vai acabar por passar. E a prova disso foi que o Tribunal Constitucional decidiu. Esta é a única decisão sobre este termo, é a única sentença que nós temos constitucional sobre isto, e portanto parece-me que quem andou a cantar a vitória está a cantar a vitória para daqui a uns meses estar a chorar. Portanto, não acho. O senhor deputado tem de eutanasiar o seu poder de síntese porque é completamente inútil. Tem de começar a pensar. Eu compreendo, mas é assim, nós não podemos pedir aos parlamentares que debatam os temas, identifiquem os temas, e depois estamos nós aqui a coartar uma discussão que não se faz em 2 minutos. Quer dizer, o Sr. Presidente... Senhor Deputado, preparou algum tema ou não? Preparei, portanto, então faça lá a sua interpelação à mesa. Faço aqui uma interpelação à mesa, porque mais um tema que esta semana é incontornável, parece-me, é a lei de obrigatoriedade de declaração de pertença à maçonaria e ao Opus Dei. Antes de mais, eu gostava de fazer uma declaração de interesses. Antes que venham aí desenterrar, não, é muito simples. Eu vivo numa residência universitária do Opus Dei, como tu bem sabes, e o meu pai é membro do Opus Dei, e portanto eu conheço bem e conheço de perto esta organização. E portanto, depois desta declaração de interesses, há aqui uma coisa que antes de falarmos efetivamente sobre a lei, cumpre fazer aqui uma diferença entre ambas muito clara, que é:
se esta lei visa organizações secretas ou discretas, no caso como o PAN propunha no passado, o Opus Dei não entra, porque o Opus Dei não é uma organização secreta, ao contrário da maçonaria. O Opus Dei é uma organização pública, é uma organização que pertence à Igreja Católica e que está sob a concordata assinada entre o Estado português e a Santa Sé, e, portanto, dizer que o Opus Dei é uma organização secreta cabe apenas naquelas pessoas que se instruem através de livros de ficção como o Código da Vinci. Portanto, quer dizer, o Opus Dei não é uma organização secreta. Podem ir perfeitamente ao site do Opus Dei, podem ir ao site da residência universitária onde eu moro, Montes Claros. Há colégios privados, mas abertos ao público, conhecidos de toda a gente, a funcionar, e, portanto, este anátema que se cria sobre uma organização que é da Igreja Católica e é pública, e confundi-la com a maçonaria é uma jogada que já foi feita há uns anos, mas que hoje em dia parece-me francamente ofensiva até, porque, quer dizer, não podemos chamar uma coisa que é secreta uma coisa que não é secreta. E depois, há aqui outra diferença que me parece importante, que é a quantidade de políticos que nós conhecemos, e esta lei visa precisamente dirimir os conflitos de interesse de detentores de cargos públicos com a pertença nestas organizações. Os únicos 2 políticos que fizeram parte do Opus Dei, que fazem parte do Opus Dei, que estiveram de facto no ativo e no exercício de cargos públicos, um foi Helena Mar da Costa, que na altura em que exerceu o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros, salvo erro, já nem era membro do Opus Dei, e o João Mota Amaral. Curiosamente, os 2 assumiram publicamente que eram do Opus Dei, porque é a mesma coisa que assumir que se é dos missionários comunianos, dos jesuítas ou de qualquer outra organização dentro da Igreja. Portanto, esta comparação entre o Opus Dei e a maçonaria é, de facto, lamentável. Agora, relativamente à proposta agora do PSD da obrigatoriedade das pessoas declararem se fazem ou não parte da maçonaria, parece-me importante, porque a questão é esta: eu não conheço a maçonaria, porque a maçonaria é uma organização secreta. Como eu não conheço, também não conheces, ninguém conhece, a não ser que faça parte dela, e se fizeres, provavelmente deixas o avental em casa e não o trazes para aqui Fica mal com dispensar. E não publicitas isto. Agora, é um facto, e conhecemos imensos casos de tráfico de influências, da loja Mozart, o processo da Universidade Moderna e por aí fora, mas, portanto, é factual que a maçonaria ou pelo menos é essa a imagem que passa, tem alguma influência no Parlamento, nos órgãos de soberania, sobretudo também nos tribunais, e, portanto, parece-me interessante, e compreendo esta ideia de querer saber se um deputado faz parte de uma organização, sobretudo secreta, porque eu confesso que não consigo compreender qual é que é a necessidade da existência de uma organização secreta numa democracia. Eu percebo uma organização secreta existir numa ditadura. Agora, num regime democrático, em que nós queremos ser agentes políticos, ativistas, o que quer que queiramos ser, e ter um papel ativo na sociedade, eu, pelo menos, não consigo encontrar uma justificação para, ainda nos dias que correm, em pleno século XXI, fazer parte de uma organização secreta. Não percebo. Confesso que não percebo. Agora, parece-me que esta lei é inútil. Porque, ora vejamos, se a maçonaria é uma organização secreta e, portanto, o grão-mestre da maçonaria não divulga quem é que são os membros da organização, como é que nós vamos aferir se uma pessoa é ou não é da maçonaria? Se ela não disser, nós não sabemos. Essa é que é a realidade. É inútil a partir do momento em que os honestos, aqueles que dizem, olha, sim, eu faço parte da maçonaria, vão ficar vinculados e vão ficar mal vistos. E aqueles que querem continuar na sua desonestidade e a fazer os tráficos de influências, que podem ou não fazer, isso não interessa, esses não vão dizer que fazem parte. Não há forma de saber se eles fazem parte ou não. E, portanto, vamos continuar a saber aqueles que já sabemos e a desconhecer aqueles que desconhecemos. Portanto, parece-me que esta lei, para além de confundir duas organizações que nada têm a ver uma com a outra, parece ser inútil. Portanto, como qualquer lei inútil, não concordo que deva passar, e, portanto, é esta a minha posição. Não sei qual é que é a tua. Eu acho que a lei deve ser abstrata. Logo, não deve plasmar nem Opus Dei, nem maçonaria. Ou engloba todas as instituições, organismos, associações, etc., ou não engloba nenhuma. Ou seja, o facto de serem secretas ou não é um conceito um bocadinho dúbio. O que eles fazem nos de avental pouco me diz respeito. Eu também faço parte de uma organização. Não sei, nem me diz respeito. Agora, que quero saber se eles fazem parte da maçonaria ou de outro organismo qualquer, se estão no desempenho de cargos públicos, sim. A mim faz-me sentido. Não sou a favor da lei, mas percebo qual é que seja o sentido de saber se a pessoa está afeta ou não a alguma diretiva que possa vir
de uma organização secreta ou não. Aqui, e era isto que estava a fazer alguma confusão, meter no mesmo saco ao Opus Dei como a maçonaria, ainda posso pôr os carpedémicos que é a que pertenço. Temos alguns rituais, como é evidente, como tem a praxe, como tem qualquer célula familiar ou por aí fora, que só nos dizem respeito e que acabam de ser secretos aos membros internos, mas vamos supor que eu tinha um membro dos carpedémicos que agora chegava a Ministra das Finanças ou a Primeiro-Ministro. Se calhar, a meu mando, o IVA do vinho, por exemplo, iria descer. E será que isso seria um movimento que tinha nascido do eleitorado que elegeu esse governante ou no cargo público que desempenha? Não. Vem simplesmente de uma ordem dada superior e se calhar por um superior que nem sequer é publicitado, nem sequer é público, nem ninguém sabe que ele existe. Nessa vertente eu percebo que quem ocupa cargos públicos deve ser escrutinado e deve assumir. Sim, esta coisa de fazer parte da intimidade, há coisas muito mais íntimas que um deputado tem que dizer viola as prestações do carro, a conta bancária. Claro. Viola efetivamente o direito à liberdade, seja de culto ou que tipo de liberdade seja, em que se reúne com outros pares e tem as cerimónias ou rituais que entender. Não obstante, acho que é necessário perceber a que tipo de seio organizativo ou organizacional, peço desculpa, ou institucional é que pertence e se tem diretivas que deve cumprir que estejam acima dos poderes que lhe são delegados pelo eleitorado e por aí fora. Mas quero já fechar este assunto porque também temos segmentos hoje que são de interesse nacional, não é assim que se diz, aquele sujeito, aquele interesse público, são de interesse nacional. Portanto, as autarquias não nos podem negar, nem nada nos pode negar a apresentação destes segmentos, que será a rúbrica do segmento de economia pelo Thomas Berger Constantino e também o e tal, isto é marxismo cultural, pelo nosso querido amigo senhor Manuel Calhas. Vamos já dar avanço então. Então concordamos que isto é uma lei inútil. É só isso que eu quero perceber. Concordamos que é uma lei inútil, na medida em que está mal escrita. Eu acho que a lei, a lei tem de ser abstrata. Mas é que repara, para a maçonaria... Não pode plasmar maçonaria e Opus Dei. Não, sobretudo porque para a maçonaria é inútil porque tu não vais saber. E para o Opus Dei é inconstitucional porque estás a pedir a alguém que diga que religião é que faz parte. E portanto, é automaticamente inconstitucional. Fere a liberdade religiosa. Fere a liberdade concordemos em discordar. Não, porque... Não obstante, concordamos que a lei é inútil. Aí estamos de acordo. Inacreditável. Aí estamos de acordo. Vamos dar início, então... Não, lamentável. É lamentável. Vamos dar início então ao segmento Comissão de Economia, rubricado por Thomas Berger Constantino. Thomas, novamente bem-vindo a esta casa que também é tua, a bancada parlamentar. Como é que estás? Tudo bem? Tudo bem, contigo. Ótimo, também obrigado. Thomas, o que é que nos trazes hoje? Venho-vos falar do emprego, ou melhor, da ausência de emprego, do desemprego e de algumas características que são de extrema importância para entendermos os números que vemos e para não tirarmos conclusões simples sobre um tema tão complexo e arredado como este. Muito bem, como assim então? Bom, eu acho que muitas pessoas gostam de fazer comparações entre países, porque é que isto não é, e porque é que não é muito útil quando nos ficamos meramente por valores publicados pelos gabinetes de estudos. Em primeiro lugar, porque os gabinetes que publicam estes valores não têm a mesma definição de desemprego, ou seja, na verdade não estão a medir a mesma coisa, mas sim a atribuir-lhe o mesmo nome, com base em critérios muito diferentes. E a metodologia mais consensual, que geralmente é aquela que é utilizada pela maioria dos gabinetes, passa primeiro por detectar o nível da população ativa, ou seja, contabiliza-se quem está a trabalhar somado a quem está disposto ou apto a trabalhar e que não está empregado, e é precisamente a proporção de elementos deste último grupo que nos projeta uma ideia do nível de desemprego. Agora, surge um outro problema, que é como identificar quem pertence e quem não pertence a este grupo, que é a população ativa. Será que chega a ter um open to work no LinkedIn? Não, e disposta a trabalhar. Não é? Disposto a ter um emprego, estamos todos. Agora dispostos a trabalhar, se calhar também já muda um bocadinho. Pois lá está, isso entra numa parte do desemprego, que é o chamado desemprego voluntário, que é quando a pessoa até teria
teria uma alocação no meio de produção, mas prefere não está ser disposta... um pensador bloquista. ou isso, sim, ou não está disposta a abdicar do seu tempo pela remuneração que lhe será... Nesse sentido, quais é que são, por exemplo, as métricas em Portugal para medir o desemprego? Bem, em Portugal, primeiro passamos por detectar a população ativa. Mas lá está, eu não sei precisar, mas certamente que será através dos dados das finanças, ou seja, a partir de quem desconta e quem não desconta, sabemos detectar quem está a trabalhar, e depois também pelo número de desempregados inscritos para Mas, para por exemplo, receber o subsídio. se eu descontar pontualmente, portanto, eu era estudante e fiz um trabalho de verão ou qualquer coisa, ou Certo. um contrato, seguidamente volto a ser estudante, não é? Entrou o ano letivo, sou Se desempregado. não estiveres inscrito, não é? Em princípio eu diria que Mas não se és não estiver contabilizado inscrito para a nas população. finanças ou se não estiver inscrito no IFP? No IFP. No IFP. Aí estás desempregado, não é? Quer Posso dizer, ter uma procura ativa de emprego e não estar inscrito no IFP e já não contabilizo lá para, está, aí para a depois taxa de desemprego. é difícil seres contabilizado, não é? E é o caso do LinkedIn, como eu refiro aqui, o Open to Work, será que estou contabilizado ou não? Quer dizer, sou estudante, uma pessoa que tenha Open to Work no LinkedIn não está inscrita no IFP e não está a descontar, portanto não será em princípio contabilizada para a população ativa. E isto também varia imenso de país para país. Por exemplo, esse caso que tu referiste, se calhar num outro país com outro sistema de contabilização, poderá ser incluído, essa pessoa poderá ser incluída na população ativa. E, portanto, nestas comparações é preciso ter cuidado com isto, porque muitas vezes os 8% retratam uma realidade totalmente diferente de 8% noutro país, não é? Claro. Do desemprego. E isto tudo porque é que eu achei interessante falar disto? Tenho visto muitas comparações com esta grande amplitude que se tem visto no mercado laboral americano, agora com a pandemia ainda mais, e em que vemos uma estrutura de um mercado laboral que passa dos 4% de desempregados em meados de março do ano passado para um mês depois, sensivelmente, estar próximo dos 14%. Mas que também agora, ultimamente, no último mês, recupera de uns 14% para 6%, o que demonstra esta grande flexibilidade claro, e má agilidade ao contrário no do mercado muito mais rígido. como o europeu, sim, que teve uma amplitude com a pandemia, na zona euro, sobretudo, menor que 2%. Mas depois lá está, toda esta flexibilidade no caso americano também vem com um custo, não é? E por outro lado, a rigidez europeia também vem com um custo, claro. Que nunca se terá uma taxa média de desemprego tão baixa como a dos Estados Unidos, enquanto que, por exemplo, os Estados Unidos também nunca terão uma amplitude tão baixa, que é boa, sobretudo em tempos de crise, como a europeia. E pronto, era este ponto que eu vinha aqui falar. E obrigado por teres trazido, Thomas. Acho que é extremamente interessante, dado que eu até posso ser desempregado em Portugal e não ser desempregado aos olhos de Espanha, aos olhos dos Estados Unidos, ou da África do Sul e por aí fora. Até em Portugal tem variado imenso Ou seja, sem me mexer posso ser desempregado e empregado. Sem te mexeres, dependendo da forma como for construído o índice, no momento em que for construído o índice e se for avaliada a tua situação, sim, podes, sem mudar de circunstâncias reais, ou seja, de passares a ter emprego ou não, podes passar a ser contabilizado como desempregado ou a ser contabilizado como população não ativa e, portanto, nos nossos moldes, não desempregado nem empregado, não és população ativa, simplesmente. Muito bem. Nesse sentido, e para concluir, Thomas, notas positivas e notas negativas. Bem, a nota positiva desta semana vai para a administração Biden, que se tem revelado muito interessada em fortalecer a ligação transatlântica com a União, e eu acho que isto é muito oportuno. Até o Putin desejou boa saúde. Estamos todos do lado dele. Sim, sim. Mas lá está, eu acho que isto é mesmo muito oportuno, tendo em conta e tendo as considerações atuais dos desafios geoestratégicos a nível multilateral, desde o clima ao comércio, bem como as relações com Pequim e Moscovo. Agora, a nota negativa vão para o governo de Boris Johnson, por já estar a falhar no cumprimento de medidas que ficaram acordadas com o Brexit Deal, mais concretamente por não estarem a cumprir as exigências da implementação do NY Protocol, que é o protocolo que estabelece as relações
com a Irlanda do Norte, ou seja, este triângulo comercial entre a Irlanda do Norte, a República da Irlanda e a União. E pronto, é uma nota negativa porque já começamos com o pé errado este Brexit deal, e é uma fronteira com muitos problemas históricos e que já todas as preocupações que se tiveram e que se tentaram mitigar no Brexit deal já não estão a ser muito bem geridas, diria. Thomas, como sempre, muito obrigado pela tua presença. Obrigado eu pelo convite. Estarás cá também para o mês, a tua rubrica acaba por ser mensal. Vou então dar voz ao Manuel Calhas e na sua rubrica e tal, isto é marxismo cultural. E tal, isto é marxismo cultural, com Manuel Calhas. Manuel, então que livro é que nos trazes este mês? Senhor Deputado, este mês trago efetivamente um livro. Ao contrário, desta vez traz um livro. Desta vez cumpri com a premissa da rúbrica e trago um calhamaço. É um livro que parece muito maior do que efetivamente é, porque este livro é um conjunto de obras e vou falar apenas de uma, do Animal Farm, em português O Triunfo dos Porcos. E foi originalmente publicado em 1945 por um autor bastante conhecido, um autor inglês, chamado George Orwell. Acho que acaba por ser um nome comum da política, que viria a publicar 4 anos depois, se não me engano, muito perto da sua morte, morreu muito cedo, a sua obra principal, o 1984. Claro, que está agora nas bocas do mundo, não é? Agora parece que... Sim, porque quando falamos sempre de um Estado autoritário, vigilância, falta de liberdade, é sempre recordado o 1984. Um pouco à semelhança do Animal Farm, que acho que é quase inevitável quando estamos a ver... Depois de ler Orwell e depois de ler o Animal Farm, não olhamos para as revoluções da mesma forma. E porquê é que eu digo isto? Porque o livro é precisamente uma fábula, é uma história de animais que tem muitas características humanas, digamos assim, e fala de uma revolução do tipo comunista, pelo menos não é dito claramente. Agora para dar jus ao nome da rubrica, não é? Exatamente. Esse cara é o livro que mais se vai aproximar do nome da rubrica, mas é uma revolução dos animais que tiram do poder o humano que gera a sua quinta. Então dá-se uma revolução e a história do livro é o desenrolar dessa revolução. Eles tiram o Mr. Jones da quinta, o Mr. Jones foge, eles têm este projeto utópico, futurista, idealista, que nunca chega a ser concretizado plenamente, de uma sociedade igualitária, em que todos os animais produzem, todos os animais trabalham e todos os animais também consomem de forma igualitária, partilham os frutos desse trabalho. No fundo, uma utopia, não é? Sim, e o livro, lá está, como já disse, é o desenrolar, é o início dessa revolução. E é muito interessante porque é um retrato muito interessante da natureza humana e de como o poder corrói um bocado a classe que está no poder. E é muito... O livro é uma sátira, é uma crítica da Revolução Russa, de 1917, e é uma alegoria para o funcionamento da União Soviética, ou seja, é toda uma crítica, uma sátira de Orwell, que, note-se, era uma pessoa... era um autor conotado com a esquerda, mas antitotalitário e anti-stalinista, claramente. E esta comparação com a Revolução Russa é clara e não é escondida. Sim, exatamente. É uma sucessão de acontecimentos muito semelhante. Os nomes também mudam. Assim, há a semelhança da mudança do nome de algumas cidades russas. Precisamente. Depois da Revolução, o nome da quinta também muda. Destroem-se os símbolos da presença humana na quinta.
E o que também é muito interessante é há uma correspondência clara entre algumas personagens do livro e algumas figuras históricas, como Stalin, como Trotsky. Pronto, depois há ali umas traições, umas fugas pelo meio. E a simbologia é clara e está muito presente. Em vez de termos uma bandeira com a foice e com o martelo, temos uma bandeira com o quê? Com um casco e com um corno. A união dos animais, não é? Precisamente. Mas obviamente depois desta euforia inicial que há em qualquer revolução, entramos logo numa luta fratricida pelo poder entre os porcos, que são a classe... Onde é que eu já vi isso, não é? A classe que assume logo a revolução. Quem assume logo a revolução são os mais educados, os mais inteligentes, então assumem logo o leme da revolução e assumem logo o poder após a revolução. Há logo uma definição também de traidores, que são culpabilizados de tudo. E esta classe dominante acaba por nunca cumprir os objetivos iniciais da revolução. E, bem, acho que não... O paralelismo é fácil de estabelecer, não é? Sim. E há um falhanço total e uma traição das ideias fundadoras da revolução, e todas as medidas acabam por ser tomadas em proveito próprio e para perpetuar a permanência da classe dos porcos no poder. E o livro... Atenção, uma coisa que eu não referi inicialmente, o livro é muito... Era isso que eu ia dizer, o livro, estamos a falar de um livro de fácil leitura e muito curto, não é? Sim, muito curto. Era isso que eu ia dizer inicialmente, este livro assusta, mas... Porque é uma coletânea. É uma coletânea, exatamente, mas o livro, em qualquer edição, nunca ultrapassa as 100 páginas. E é de fácil leitura. E é muito interessante também perceber como é que esta classe dominante fica no poder. E assistimos ao que vemos no livro muitas coisas comuns com outras ditaduras, e é assim que acabam... Bem, não quero estar aqui a fazer outra vez spoiler, mas o livro vale mesmo a pena ler. O livro acaba com o domínio totalitário de uma só pessoa, praticamente, de um só porco. Exato, de um só porco. Não pessoa. Então, e diz-nos o que é que podemos aprender, no fundo, com este livro? O que é que este livro nos pode acrescentar e que pode acrescentar ao leitor? Sim, era como ia referir agora, o que eu acho que é muito interessante é perceber como é que esta classe dos porcos fica no poder e perpetua a sua permanência no poder. Muita da sua ação é o controle da informação. Eles reescrevem a história. Alguns factos, antes a história desenrolava-se de certa maneira e passou a ser de outra maneira porque dá jeito à classe dominante. Reescrevem a história, corrigem o passado. Lá está. Heróis de guerra passam a ser inimigos passam a ser têm um papel difuso. Este papel difuso também está sempre presente nas relações com o exterior. Quem é que é o inimigo desta quinta? Algo que também estamos um bocadinho habituados hoje em dia, não é? Sim, mas porquê é que eu falo em relações com o exterior? Porque o objetivo é não só a sociedade igualitária, mas à semelhança, se calhar, da União Soviética, uma sociedade autossuficiente, que não depende do exterior, que era dominado por quem? Pelo opressor e dominante capital, humano. Exato, mas mantendo sempre aqui, a metáfora, são os humanos, os burgueses, os czares russos, são os humanos. Mas respondendo à tua pergunta, acho que se aprende que eles permanecem no poder pelo controle da informação, pela violência e repressão política, claramente. Também, uma coisa muito interessante é a falta de educação de certos animais. E não é só... Esta falta de educação torna-os muito complacentes com algumas ações, torna-os complacentes com a tal reescrita da história, não se lembram muito bem de como é que as coisas eram. Há também uma obediência cega de certas classes de animais. E esta falta de educação também leva a uma incapacidade de escrutinar as decisões do poder. Há muita mentira, muita dissimulação dos factos, e claro, também entra sempre aqui uma cultura de medo, uma cultura de propaganda, e terminando, o que é que acaba por ser assim, o facto mais revelador e determinante de toda a história acaba por ser
para além disto tudo e de muito mais, porque lá está, o livro é muito curto, mas muito intenso, profundo, intenso, e não deixa de ser brilhante por ser curto. É a constante reformulação dos princípios e das regras da quinta. Todas as regras são reescritas ou refeitas de forma a classe dominante continuar no poder. E é neste livro que há aquela frase muito conhecida, que está aquela frase muito conhecida, que é todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. Exatamente. Pronto. Ok, Manuel, muito obrigado. E este foi o Ai Tal, isto é marxismo cultural deste mês. Passamos agora para o segmento descentralização. Descentralização. Não é justo para com as mulheres que em temas como o feminismo chamem 4 homens para os debater. Portanto, nós precisamos de evoluir desses pensamentos, precisamos que os homens aprendam a ceder a mesa quando o assunto não lhes toca diretamente a eles, abram espaço às mulheres, e quando os assuntos tocam a todos, que aprendam a partilhar a mesa. Portanto, esse é o primeiro passo. O passo seguinte é partirmos para a exigência de qualidade. Nós somos muito rápidos a exigir qualidade às mulheres, a apontar críticas às mulheres, a apelidar as mulheres de histéricas, sensíveis, de mal informadas, mas não temos a mesma rapidez para criticar os homens, que em alguns casos são medíocres. Portanto, nós temos que começar a exigir a mesma qualidade em ambos os sexos. É dessa forma que conseguimos atingir a igualdade. Nós conseguimos atingir essa igualdade dando voz à voz informada, à voz coerente, à voz inteligente e não à voz dos chavões, que é isso que temos visto muito nas televisões. Temos que começar a ir para além disso. Temos que perceber que há pessoas muito privilegiadas e essas pessoas têm que começar a ver para além do seu privilégio, ver mais além. Temos que ceder a mesa às minorias, às mulheres, às pessoas que sofrem efetivamente desses problemas, para que nos possam reportar em primeira mão e de que forma é que os podemos ajudar. Portanto, o caminho é mesmo quebrar esses paradigmas, quebrar essas raízes que estão na nossa sociedade e evoluir a partir daí, quebrar os glass ceilings que ainda existem para quebrar, que são muitos. Portanto, nós não queremos que os homens se afastem da nossa luta, não queremos que os homens deixem de estar connosco, quantos mais melhor, mas precisamos que eles aprendam que a mulher também tem espaço, que a mulher também tem direito a uma opinião, tão bem ou melhor informada do que muitos homens. Só assim é que nós conseguimos efetivamente alcançar a igualdade. Eu sei que é um pedido um tanto ou quanto hipócrita, mas é o que nós neste momento precisamos de fazer. Vamos dar agora início então ao nosso segmento Meteorologia. Hoje um pouco diferente, porque vai ser presencial, vai ser gravado aqui em estúdio. Temos connosco José Lourenço, que é o porta-voz da página Esquerda.org. Meteorologia. Portanto, José, homem, branco, heterossexual. E por isso, culpado? Primeiramente, não gostei do facto de terem assumido a minha orientação sexual, porque de facto é errado e nós acreditamos que todo o ser humano é bissexual. Logo, dizer que alguém é heterossexual é extremamente ofensivo. Antes de mais, queria agradecer o convite para a bancada parlamentar, mas dizer que a única bancada parlamentar é a bancada do Chega, porque de facto é uma bancada que devia ser ilegal, não devia sequer existir nos dias de hoje. Por isso, sim. Agradeço mais uma vez o convite por parte da Larissa, que não pôde vir porque ela... A Larissa A Larissa é a dona da página, a dona sim. da página, Tive certo. de vir beijinho aqui para a Larissa. representar. Um beijinho para a Larissa. Pode-se mandar beijinho ou é Não, é... um cumprimento distante? É ofensivo? É ofensivo, é. Dar Dar beijinhos sem... Distante e assexuado. Dar beijinhos sem o consentimento das pessoas é extremamente errado. Então peço desculpa, desde já. Exato. Então, José, fala-nos da página, como é que surgiu A página surgiu pela falta de necessidade do Bloco de Esquerda não estar a fazer o suficiente pela nossa ideologia. Nós sentimos que o Bloco de Esquerda está muito parado. aburguesado. É verdade. É completamente isso. E é completamente... A partir do momento que
o movimento socialista se torna aburguesado, está a ir contra o movimento, e isso é extremamente errado. E o Bloco de Esquerda precisa dar o próximo passo. Por isso, a Larissa teve a necessidade, especialmente para, ao início ia ser uma conta de apoio à Marissa, que infelizmente não teve os votos que merecia, porque ela merecia ter ganho. Exato, nasceu dessa necessidade de dar o próximo passo para combater estas ideologias fascistas, do CDS, do Chega, da Iniciativa Liberal, que não passam dos protofachos. E surgiu muito dessa necessidade. O que é que achas que devia ser implementado já? A expulsão do Chega, do CDS e da Iniciativa Liberal do Parlamento. Ok. Imediatamente. Com extrema urgência. Muito bem. Então e nestes minutos que tens para, no fundo, para fazer a tua propaganda, a tua campanha e a campanha da vossa página, fala-nos. Neste momento tens o microfone aberto para dizer tudo aquilo que podes à população. Mas tens de lhe pedir licença primeiro, que eu não sei se o microfone está disposto sem consentimento. Sim. Eu peço que... Eu estou aqui a fazer um esforço. Peço-vos que me encarem com a seriedade que eu quero ser encarado. Porque, de facto, estarmos aqui a argumentar e a gozar com as ideologias das outras pessoas não passa de ser uma tentativa de ser facho. E não acho... Não, mas nós somos do CDS, portanto, é normal. São protofachos. Claro, São protofachos. Claro que sim. Tudo o que... O PSD está muito melhor que o Rui Rio, que ele é abertamente de esquerda, e aprecio muito isso, apesar de sentir que o PSD ainda não é o suficiente. Ainda há muitos outros passos a serem dados. Mas Passos, é engraçado falar do PSD e de Passos. O Passos é... não quero começar com o Passos, porque senão não saímos daqui. Mas protofachos como ele simplesmente não deviam continuar na vida política, por isso acho muito bem que ele se tenha afastado. O que é que eu posso dizer sobre a minha ideologia? Ambos sabemos, portugueses e portuguesas, aliás, portuguesas primeiro, porque ambos sabemos que as mulheres têm de ser mencionadas primeiro. Nós somos... nós, acredito que haja um pouco de mulher em todos nós, por isso. Exato. Estas ideologias de ódio e de violência que, especialmente os partidos como o Chega, felizmente agora não o Donald Trump, o Bolsonaro, são ódio. É puro ódio. E a ideologia de esquerda e a ideologia que a página da Larissa promove é a ideologia do amor, é a ideologia da aceitação pelo outro, é a ideologia da tolerância, é a ideologia da caridade, de dar e receber, da igualdade, da fraternidade, disso tudo. Portanto, de facto, aquilo que demonstraste até aqui para com qualquer partido de direita é isso mesmo, é essa caridade, essa aceitação pelo outro. É diferente, claro. É diferente, porque quando nós falamos em democracia e liberdade de expressão, nós temos de ter em conta que existe uma linha que separa, uma linha que tem de separar algumas coisas. A partir do momento que há partidos que defendem a segregação de pessoas, isso não é democrático, isso é extremamente democrático. Esses ideais não são ideais que possam existir. Simplesmente não podem existir e não se pode permitir que hajam partidos que defendam esses ideais. Porque são ideais da Idade Média, de há uns 10 mil anos atrás, e não podem continuar a existir. Por isso, quando falam de não és tolerante para os de direita e toda a gente que é de direita é facho, não, toda a gente de direita é facho. A partir do momento que defendem coisas como o capitalismo, que é um sistema machista, que é um sistema racista, que é um sistema xenófobo, que é um sistema homofóbico, transfóbico, e esses fóbicos todos não têm razão. Aracnofóbico, claustrofóbico. Nada disso. Okay. Nada disso. Apesar de não serem a favor dos direitos dos animais, que é uma coisa que me deixa completamente passado e magoa-me. Mas sim, o capitalismo é completamente... Nem sei como é que é tão estúpido nós ainda estamos no regime capitalista, a sério. Século XXI, a espécie humana está cá há 2100 anos, quase, e ainda estamos num regime capitalista. Não faz sentido nenhum. Mas sem um regime capitalista, desculpa a pergunta, mas como é que nós estaríamos, por exemplo, sei lá, a gravar este podcast? Estaríamos a gravar este podcast num regime comunista, socialismo primeiro e depois a transição para full-on comunismo. Ok. Uhum. Okay. E antes que, eu vou já antecipar a vossa pergunta, que digam, mas então e a Rússia, e Cuba, e a Venezuela? Isso não é comunismo. O comunismo nunca foi verdadeiramente tentado até aos dias de hoje. Ok.
Então, mas espera aí, José. Tu és anticapitalista, certo? Certo. Mas tens um iPhone na mão. Portanto, a meteorologia da manhã em Serra Leoa vão estar 29 graus, 18% de umidade e 92% de taxa de mortalidade infantil. Obrigado. E foi assim, mais uma bancada para lamentar. Lamentavelmente, este episódio triste, mas É lamentável. é lamentável. O que não será lamentável será o nosso convidado da próxima semana, o Daniel Oliveira. Temos o Daniel Oliveira Grande. já marcado para a próxima semana, portanto não percam o próximo episódio. verdade. Espero que não estejam a ouvir este, porque honestamente não vale a pena. Jorge, queres apelar aí às coisas do costume ou não? Epá, eu queria só deixar claro para não meterem gosto, não partilharem, não subscrever Então o nosso no canal, não próximo, vale a então pena. no próximo. No próximo vejam, mas Então também não no metam próximo. gosto, não vale a pena, não vale a Então no pena. próximo. É lamentável. Não percam então na próxima semana, Daniel Oliveira, bancada para aos lamentar. senhores das Obrigado por terem galerias. escutado mais um Eu queria episódio. dizer- É lamentável. É lamentável. Aos senhores das galerias, façam o favor de se retirarem. 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 Esta brincadeira com o Putin vai dar amor.